Morfologia é a parte da gramática que estuda a formação e a classificação das palavras. Nessa frase aparecem os dois alunos inteligentes estudam muito para a prova. Temos um artigo, um numeral, um substantivo, um adjetivo, um verbo, um advérbio, uma preposição, outro artigo e outro substantivo. Então esses são exemplos de classes de palavras, a classificação, os grupos em que nós classificamos as palavras da língua portuguesa. Entre o substantivo e o verbo, costumamos considerar o verbo a palavra central da oração, porque em torno dele se agrupam as outras. Nessa uma frase como essa, que eu quero dizer, os dois alunos inteligentes estudam muito para a prova, a informação principal que eu quero transmitir é de estudar, que eles estudam. Aí eu digo quem? É o sujeito, o núcleo do sujeito é um substantivo, geralmente, pode ser um pronome. Nesse caso, alunos. Em torno de alunos se agrupam, no caso do substantivo, o artigo, o numeral, o adjetivo. Então veja, aí nós vamos tendo a função dessas palavras. Artigo acompanha o substantivo para determinar ou indeterminar. O, a, masculino, feminino, definido. Ou indeterminar, indefinido. Uma, um aluno, o aluno. Veja, se eu quero comprar o carro, um qualquer, indefinido, compre o carro, o melhor. O numeral indica geralmente quantidade, o adjetivo que indica característica ou qualidade, Então veja, aí na questão do adjetivo, também acompanhando o substantivo em gênero masculino, feminino, menino, bonito, menina, bonita, E número singular plural, aluno inteligente, alunos inteligentes. Então, as flexões, gênero, masculino, feminino, número, singular e plural. Aí na questão do adjetivo, é importante considerar a forma do superlativo, que é o muito, é o íssimo. Era muito alto, altíssimo. Era muito pobre, paupérrimo. Era muito bom, boníssimo. Era muito magro, magérrimo. Então a forma do superlativo aí é importante também. Temos o pronome, a palavra que geralmente substitui ou acompanha o nome. Mas geralmente é a palavra que colocamos no lugar. João, no lugar do substantivo, do nome. João saiu, ele, para não repetir o João. Se refere à primeira pessoa, eu, o me, o mim. Então esses são pronomes. O verbo, a palavra então que tem a centralidade da oração, indicação, chamamos verbos nocionais. Estudar, correr, falar, pular, sair, comer. Os verbos que indicam estado, o ser, o estar, sou feliz, estou feliz, ando feliz, continuo feliz, indicando um estado aí no caso do sujeito, e os verbos que indicam o fenômeno da natureza, estudar, trovejar, relampejar, gear. Ligado ao verbo vem o advérbio. Estudam muito, nesse caso, intensidade. Expressões que indicam tempo, que indicam lugar, que indicam intensidade, que indicam modo, estudou, andava calmamente, andava lentamente. Então veja, o advérbio relacionado ao verbo. A preposição liga duas palavras, estabelecendo uma relação entre elas. Para, nesse caso, estou para a prova, para a finalidade. Vou para casa, lugar. Casa de Maria, posse, o de, Casa de madeira, material, que ela é feita. Saiu com os amigos, com, companhia. Cortou-se com a faca, com, instrumento. Então veja, dependendo do contexto, a preposição estabelece essa ligação de sentido entre as palavras. A conjunção que liga orações, o e, o mas, o pois, o porém, portanto, o embora,
orações coordenadas e subordinadas, e a interjeição, a palavra que indica sentimento, emoção, dúvida, espanto. Nossa, viva, puxa! Né? Essas são as interjeições. E aí então as 10 classes nas quais classificamos todas as palavras: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. As palavras, claro, elas são colocadas num texto, num contexto, e ali elas exercem uma função. É importante observar, por exemplo, que às vezes palavras que são consideradas substantivos funcionam como adjetivos. O caso de velho, por exemplo, o velho morreu. O velho é um homem, substantivo. Comprei um carro velho. Velho, nesse caso, adjetivo. O substantivo também varia de sentido conforme o gênero. Algumas palavras, masculino, feminino, por exemplo, o grama e a grama. As pessoas erram muito quando falam: eu vou comprar 200 gramas de mortadela. Quando não falam mortandela, né? 200 gramas. Tá errado, o grama, é peso. Quero 200 gramas de mortadela. Né? Quero 300 gramas de presunto. Cortou a grama do jardim. Aí sim, capim, a relva. Né? Não tenho o capital para comprar o carro. Dinheiro. Fui para a capital do estado, a cidade. Liguei o rádio para ouvir uma música. O rádio, o aparelho. Liguei na rádio para pedir uma música na estação, transmissora. Então veja, gênero masculino, feminino muda o sentido. Então, né, questões importantes. Tem uma música, eu gosto muito de trabalhar uma música do Caetano Veloso, que foi gravada pela Maria Bethânia, esse cara, que fala de uma mulher submissa, né, submissa ao homem. O cara vem de vez em quando só, é um namorado ou amante, né? Que esse cara tem me consumido, a mim e a tudo que eu quis. Como os olhos de um bandido. Esse cara tem. Interjeição. Né? Aí suspirando de saudade desse cara, né? Tem me consumido a mim. O me e o mi se refere à primeira pessoa, o eu lírico falando, né? Até um pleonasmo, me consumido a mim, para reforçar a relação de primeira pessoa com o eu lírico. Com os olhinhos infantis, olhos de um bandido. Olha o diminutivo aí de olhos, que muda, dá um contexto ambíguo. Olhinhos, uma criança indefesa. Olhos de um bandido adulto, ameaçador, perigoso. Né? Maneira como ela caracteriza esse homem. Aí no final, ela fala, aqui a questão do artigo, né? Ele é o homem, eu sou apenas uma mulher. Ele, esse cara, então, o pronome que faz referência, então, né, ao homem amado, que repete bastante ele é o homem, e eu sou apenas uma mulher. Veja, a questão do artigo aí, né? Então, o homem como superior na relação, porque fala de uma mulher submissa, que aceita tudo que esse cara faz, que vem de vez em quando, né, e some, e ela aceita, e eu sou apenas uma mulher. Então, apenas o uma aí, inferiorizando, colocando a mulher como submissa. Então, nessa música, né, na letra dessa música do Caetano aí, questões gramaticais, o sentido que elas dão, as palavras usadas, né, o sentido que elas dão para a construção do sentido do texto, o sentido da música, são importantes. Então, para ver o funcionamento das classes de palavras, muito além de só saber a classificação delas, mas a função que elas exercem num contexto. Então, essas questões são extremamente importantes em relação às classes gramaticais, ok?